Hoje você vai descobrir que algumas das marcas de bacon mais vendidas no Brasil, aquelas que aparecem em toda a gôndola de supermercado e em todo o café da manhã que você considera especial, não entregam o que a palavra bacon tecnicamente significa. Antes que você pense que estou falando de produto falsificado, de adulteração criminosa ou de irregularidade que a vigilância sanitária estaria escondendo, preciso ser absolutamente claro desde o início. Não é sobre isso. O que estamos discutindo hoje é algo mais sutil, mais técnico e mais perturbador do que uma simples fraude. Estamos falando de produtos que podem ser legalmente comercializados, que cumprem boa parte das exigências da legislação alimentar brasileira, mas que, por conta do modo como são produzidos, dos ingredientes que utilizam e das partes do animal que realmente contém, entregam experiência completamente diferente do que o consumidor imagina estar comprando quando leva aquela embalagem para casa. A maioria das pessoas associa a palavra bacon a uma coisa muito específica. Associa a fatias finas retiradas da barriga do porco, com aquela alternância característica entre carne muscular avermelhada e gordura branca levemente translúcida, que quando vai para a frigideira, cheira de um jeito que pouquíssimas coisas no mundo conseguem imitar. Esse aroma, essa crocância, esse sabor defumado e levemente salgado que se dissolve na boca, tudo isso é produto de um corte específico, de um processo específico e de uma matéria-prima específica. Só que durante muito tempo, e isso é um fato documentado, o mercado brasileiro conviveu com uma zona cinzenta enorme nesse segmento. Marcas colocavam a palavra bacon em embalagens de produtos feitos com partes completamente diferentes do animal, com recortes industriais, com aparas de outros cortes e com pedaços prensados que tinham muito mais em comum com o produto reestruturado do que com o bacon clássico que qualquer cozinheiro reconheceria imediatamente. Essa situação começou a mudar em março de 2023, quando o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, publicou regulamentação estabelecendo que somente o produto derivado da barriga suína poderia ser comercializado simplesmente como bacon. Produtos feitos de lombo, paleta, pernil ou outras partes precisariam indicar essa origem anatômica no rótulo e não poderiam mais usar o nome bacon de forma isolada na embalagem. Foi um passo importante de transparência regulatória, mas o que essa norma revelou, ao mesmo tempo que tentava corrigir, é que por anos o consumidor brasileiro esteve comprando produtos com a palavra bacon na embalagem sem nenhuma garantia real de que aquilo era feito do corte que ele imaginava. E entender esse histórico é fundamental para compreender por que algumas marcas ainda recebem tantas críticas de consumidores decepcionados com o que encontram dentro da embalagem. Para entender o que separa um bom bacon de um produto industrialmente inferior, você precisa compreender o que acontece tecnicamente durante a produção. O bacon tradicional começa na barriga do porco, que é o corte com aquela sobreposição natural de camadas de carne e gordura. Esse corte passa por um processo de cura, envolvendo sal, nitratos ou nitritos para conservação e desenvolvimento de cor, e depois é defumado com fumaça real de madeiras aromáticas ou com fumaça líquida aplicada de forma controlada. O resultado é um produto que mantém a estrutura natural das fibras musculares do animal, com gordura distribuída organicamente entre essas fibras e que, ao ser cozido, libera compostos aromáticos únicos resultantes da combinação entre defumação, cura e composição lipídica da barriga suína. O problema começa quando a indústria, buscando redução de custos e aumento de rendimento, substitui esse processo por alternativas que entregam aparência semelhante, mas composição tecnicamente diferente. Uma dessas alternativas é a carne reestruturada, que é quando pequenos pedaços, aparas e recortes de diferentes partes do animal são misturados com aditivos, proteínas, estabilizantes e aromatizantes, e então prensados em formas que imitam a aparência de fatias de bacon. Outro problema é o uso de partes com proporção de gordura muito superior à de carne muscular, resultando naquele produto que tantos consumidores descrevem da mesma forma ao reclamar. Dizem que abriram a embalagem
e que dentro tinham quase só gordura branca, que parecia banha fatiada, sem aquela alternância característica que define visualmente um bom bacon. Nenhum desses problemas é necessariamente ilegal dentro dos limites do que existia antes da regulamentação de 2023. E mesmo após a norma, há período de transição durante o qual produtos produzidos anteriormente ainda podem circular dentro do prazo de validade. Isso cria situação muito específica para o consumidor. Você paga pelo bacon? Você associa a marca a produto que conhece há anos? Você leva para casa com expectativa de experiência sensorial determinada e se decepciona ao descobrir que o que está na embalagem não corresponde ao que aquela palavra deveria significar. A Seara é um exemplo que aparece com frequência nesse contexto. A empresa é um dos maiores processadores de carnes do Brasil, com presença em praticamente todos os supermercados do país. A própria marca tem comunicado que seus produtos estão entre os melhores do mercado. No entanto, avaliações de consumidores em plataformas como o Reclame Aqui e em grupos de alimentação nas redes sociais revelam reclamações recorrentes sobre determinadas versões do bacon Seara. Os relatos descrevem embalagens com aparência visualmente atraente na frente, mas com o restante do conteúdo composto predominantemente por gordura branca, sem carne muscular visível. Consumidores relatam textura que muda completamente após o preparo, com o produto murchando de forma acentuada na frigideira, liberando gordura em excesso e sem desenvolver a crocância característica. Isso não significa que todo produto da Seara seja assim, mas indica inconsistência reportada entre o que a embalagem sugere e o que o consumidor efetivamente encontra dentro. A Frimeza é outra marca de alcance nacional que acumula críticas semelhantes. Conhecida principalmente na região sul, com forte tradição no segmento de laticínios e embutidos, a Frimeza tem presença consolidada no varejo. Mas consumidores relatam que determinadas versões de bacon da marca apresentam proporção desequilibrada entre gordura e carne muscular, com grande quantidade de gordura branca e pouca estrutura muscular visível. A experiência no preparo repete o padrão que aparece em outras críticas do segmento. O bacon não crocanteia da forma esperada, libera gordura excessiva na frigideira e perde volume de maneira significativa após o cozimento. Para quem usa bacon em ovos mexidos, em torradas ou em receitas onde textura e sabor defumado são elementos centrais, esse tipo de produto decepciona concretamente. A Perdigão, marca do grupo BRF com distribuição massiva em todo o território nacional, aparece em avaliações com um tipo de crítica ligeiramente diferente. Consumidores não relatam apenas o problema da proporção entre gordura e carne, mas descrevem também a presença de nervos, couro ou partes com textura estranha dentro das fatias, o que sugere o uso de recortes e aparas de processamento industrial em vez de corte selecionado da barriga suína. Em preparos culinários, a textura após o cozimento é descrita como borrachenta em partes, sem a maciez e a crocância que bom bacon deve desenvolver. O sabor defumado é descrito como artificial ou excessivamente intenso de forma desequilibrada, sem a complexidade aromática que resulta de defumação real e de processo de cura bem conduzido. Existe ainda uma marca que aparece com frequência nas avaliações mais críticas e representa ponto relevante sobre o que pode acontecer com produtos de menor escrutínio do consumidor. Relatos sobre o produto identificado como haciendas descrevem bacon com sabor e aroma, que consumidores comparam a aromatizante industrial, mais próximo de salgadinho de pacote do que de carne defumada. A sensação descrita é a de produto onde a defumação foi simulada exclusivamente com aromatizante sintético, sem nenhum processo real de cura que desenvolvesse compostos aromáticos genuínos. O aspecto visual reforça a impressão de produto com alto grau de industrialização sem estrutura natural de carne visível. Isso representa o extremo do problema que a regulamentação de 2023 tentou endereçar. Um produto que usa o nome bacon como ferramenta de marketing, sem entregar nenhum dos atributos que justificariam esse uso. A quinta categoria que merece atenção crítica não é exatamente uma marca única, mas um tipo de produto que circula em mercados menores.
açougues de bairro e atacarejos. São os produtos vendidos como bacon a granel, bacon low cost ou compacto bacon, que podem incluir em sua composição maltodextrina, realçador de sabor INS 621, que é o glutamato monossódico, estabilizantes, amidos e aromatizantes sintéticos em concentrações que transformam o produto em algo muito distante do bacon tradicional. A presença de realçadores e aromatizantes em alta concentração mascara sabores estranhos, simula intensidade de defumação e cria sensação palatável que desaparece rapidamente, deixando o gosto residual artificial característico de produto com muitos aditivos. A quantidade de ingredientes não derivados da carne ainda pode diluir significativamente o conteúdo real de proteína e gordura suína, alterando o perfil nutricional sem que isso seja óbvio para quem compra. O mecanismo técnico por trás de tudo isso é direto de entender quando você sabe onde olhar. A indústria alimentar moderna tem acesso a técnicas de reestruturação de carnes que permitem pegar pequenos pedaços, aparas e recortes que sobram de outros processos, adicionar proteínas ligantes como transglutaminase, misturar com aditivos que retêm umidade e amidos que aumentam o volume, e prensar tudo em formas que produzem peças com aparência semelhante à de cortes naturais. O resultado pode enganar visualmente quem não está prestando atenção nos detalhes. A textura na faca, no garfo e na boca, porém, entrega a diferença. Produto reestruturado não tem a estrutura fibrosa natural da carne muscular. Ele tem textura mais homogênea, às vezes gomosa, que não se comporta da mesma forma durante o cozimento e que não desenvolve a crocância característica de bacon feito do corte correto. A boa notícia é que distinguir produto de qualidade superior de produto industrialmente inferior é perfeitamente possível na frente da prateleira, sem nenhum equipamento ou conhecimento técnico avançado. O primeiro passo é ler a lista de ingredientes com atenção real, verificando em qual posição barriga suína aparece. Por lei, ingredientes são listados em ordem decrescente de quantidade. Se barriga suína não for o primeiro item da lista, ou se aparecer junto com longa relação de amidos, proteínas vegetais, maltodextrina e aromatizantes, você está olhando para produto com composição significativamente diferente do bacon tradicional. Quanto menor a lista de ingredientes e quanto mais cedo a barriga suína aparecer nela, maior a probabilidade de estar diante de produto de qualidade superior. O segundo critério é visual e pode ser avaliado pela embalagem transparente quando disponível. Bom bacon mostra claramente a alternância entre camadas de carne muscular avermelhada e gordura branca. As fibras musculares devem ser visíveis, com textura que lembra a estrutura natural da carne. Se as fatias parecem uniformes demais, com cor homogênea e sem variação visível de textura entre camadas, isso pode indicar produto reestruturado. Produto com muita gordura branca, sem carne muscular visível, vai encolher muito na frigideira e não vai crocantear adequadamente. O terceiro critério é o preço em contexto. Bacon de barriga suína selecionada, curado e defumado adequadamente tem custo de produção real. Se o preço está muito abaixo da média do mercado para o mesmo peso, existe razão técnica para isso. Isso não significa que produto mais caro seja automaticamente melhor, mas significa que produto muito mais barato quase sempre fez alguma concessão de qualidade para chegar naquele preço. O quarto critério é o comportamento durante o preparo. Quando você coloca na frigideira, observe o que acontece. Bacon de qualidade libera gordura gradualmente, tosta nas bordas, desenvolve cor dourada e fica crocante sem murchar excessivamente. Produto inferior libera grande quantidade de gordura ou líquido quase imediatamente, encolhe de forma acentuada e não desenvolve a crocância característica. Se após o cozimento a fatia reduziu para menos da metade do tamanho original e ficou com textura borrachenta, você tem evidência concreta da diferença de composição. O que você precisa guardar de tudo isso é uma percepção clara sobre como o mercado brasileiro de bacon funcionou por muitos anos e como ainda funciona em parte.
A regulamentação de 2023 do Ministério da Agricultura foi um avanço genuíno de transparência para o consumidor, mas regras levam tempo para transformar completamente um mercado. Produtos produzidos antes da norma ainda circulam dentro do prazo de validade, e a fiscalização de um mercado tão amplo, com tantos pontos de venda e tantas marcas, demanda tempo e recursos. Enquanto isso, o consumidor informado é sua própria melhor defesa. Quando você sabe o que é bacon de verdade, quando sabe quais ingredientes deveriam estar na lista, quando sabe como avaliar visualmente e durante o preparo, você deixa de depender da confiança cega na embalagem e passa a fazer escolhas baseadas em critérios concretos. Marcas como Seara, Frimeza, Perdigão e outras menores podem ter produtos excelentes em determinadas linhas e produtos que decepcionam em outras. O nome da marca não é garantia suficiente. O que garante é você saber ler o rótulo, entender o que está comprando e ter critérios práticos para avaliar o produto. O objetivo não é criar desconfiança generalizada da indústria alimentar brasileira, que produz muita coisa com padrão técnico elevado. O objetivo é que você nunca mais aceite pagar por bacon e receber produto que, tecnicamente, não entrega o que aquela palavra deveria significar. Porque a diferença entre bacon de verdade e produto que apenas imita bacon vai muito além do sabor. Vai sobre respeito ao consumidor, transparência de composição e honestidade de mercado. E isso você tem todo o direito de exigir, simplesmente lendo o rótulo com atenção e critério antes de colocar o produto no carrinho.